E olá, você de casa, muito boa noite. No NTV News de hoje, a gente volta a falar sobre a ativação dos leitos de campanha em Patos de Minas. Segundo o secretário de Saúde, amanhã eles serão ativados. O governo estadual afirma que escolas ainda não têm data para serem incluídas no Minas Consciente. Homem é preso em Lagoa Formosa com drogas e um revólver. Trio é conduzido à delegacia por tráfico. Preço do boi gordo volta a subir na região. Centro de reabilitação para pacientes tratados da Covid-19 deve ser instalado no hospital de campanha. Na análise da notícia, a gente fala sobre o enfrentamento à pandemia e os dados do coronavírus na cidade. Metas e objetivos como aliados em momentos difíceis. Escolas se preparam para a entrega de alimentos às famílias. E Fundação Procurar-se passa por dificuldades e pede ajuda. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso em Lagoa Formosa. Dessa vez, ele foi abordado com maconha e um revólver. Erivelton Farley Ferreira, de 33 anos. Esse seria o suspeito deste fato. Tudo aconteceu na região central de Lagoa Formosa. Ele foi abordado na rua Clarimundo Fonseca. Segundo informações, esse homem tem 33 anos, até que ontem ele acabou sendo abordado pela polícia. Nessa abordagem, os militares acabaram constatando que na cintura dele havia um revólver calibre 38 que estava, por sinal, com uma munição intacta. Ainda, durante busca pessoal nesse homem, foi encontrada uma bucha de maconha. O Erivelton, que também é conhecido como Zóio, lá em Lagoa Formosa, ele acabou sendo levado mais uma vez para a delegacia perante o flagrante que aconteceu com ele ontem. E por sinal, olha só, vou até pegar aqui a minha colinha, porque ele possui uma ficha extensa pela polícia, como por exemplo por crimes de tráfico de drogas, roubos, tentativa de homicídio, furtos e também agressões. Perante mais esse fato que aconteceu com ele lá em Lagoa Formosa, mais alguns crimes aí para a sua ficha. Homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 por posse ilegal de arma de fogo. A abordagem aconteceu ontem à noite. A Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento pelo quilômetro 408 da BR-365, até que em determinado momento abordou um veículo Chevrolet Classic que era conduzido por um homem de 46 anos. Através de buscas nesse veículo foi encontrado um revólver calibre 32. Diante desse fato, a Polícia Rodoviária Federal acabou conduzindo este senhor para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Já essa arma foi apreendida. E mais 3 pessoas foram presas ontem à noite no bairro Alto Colina. Dinheiro, crack e maconha foram apreendidos. Era noite dessa terça-feira aqui no bairro Alto da Colina, na rua Jacarandás. A polícia militar fazia patrulhamento até que conseguiu localizar 2 homens. Estes estavam na rua e estariam em atitude suspeita. Rapidamente, eles foram abordados e uma busca pessoal foi localizado com eles 2 pedras de crack e ainda uma bucha de maconha. A polícia, então, após essa primeira abordagem, foi até uma outra casa, aqui do bairro também, e conseguiu encontrar um homem de 35 anos. Esse poderia ser um suspeito de estar envolvido com esses outros 2 homens, os quais aí foram localizados com pedras de crack e essa bucha de maconha. Já nessa segunda abordagem desse homem de 35 anos, a polícia conseguiu apreender uma quantia de R$ 49 em dinheiro. Perante toda essa situação, esses 2 primeiros homens que foram localizados pela polícia, eles foram encaminhados para a delegacia juntamente com esse terceiro homem que acabou sendo preso. Depois do intervalo, metas e objetivos como aliados em momentos difíceis e preço do boi gordo volta a subir na região.
Mesmo com a estabilidade das últimas semanas, o preço do boi gordo voltou a subir no estado. Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, há quem acredite que a alta deve permanecer até o mês de outubro, podendo aumentar de R$ 230 para até R$ 250 a arroba. A lei de oferta e procura é uma das mais conhecidas no mercado de forma geral. E a regra vale também para a compra da carne bovina. As variações no preço do boi gordo, que vem acontecendo com frequência no estado, se devem a este fato. O preço dessa variação do boi gordo, isso depende muito da lei da oferta e procura, né? Agora no mercado, por exemplo, os confinadores ainda não estão soltando muito boi, que os bois não estão preparados ainda para fazer a entrega nos frigoríficos. Então, assim, menos oferta, o preço mantém mais alto. Talvez lá para final de outubro, novembro, quando for aquecer a matança dos bois, que a maioria dos confinadores, o mercado pode dar uma estabilizada, mas no momento o mercado está muito aquecido os preços. A média do preço da arroba do boi gordo atualmente é em torno de R$ 230 na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, uma faixa de preço que apresentou estabilidade nas últimas semanas. O mercado esses dias, desde a semana passada, hoje as informações que eu já tive, é que o boi está mantendo essa média de 230 a 232. A variação divide opiniões para quem é produtor rural. O preço tem reagido, mas de acordo com a necessidade do produtor rural, né? Porque está sendo valorizado, porque nós passamos muitos anos com muita dificuldade, né? E, enfim, está sendo dado o devido valor ao homem do campo, né? Todo dia é bom para comprar, né? Quem tem o dinheiro comprando não perde, não. Agora está muito caro, né? Encareceu muito o boi, hoje está muito caro. O bezerro tá mais caro do que o boi. E assim como os preços, a demanda pelo boi gordo também apresentou estabilidade. Por enquanto ainda não tem muita oferta do boi gordo, né? Então o pessoal está segurando porque tem que fazer o acabamento do animal. Às vezes tem pessoas que fechou o boi um pouco mais atrasado, então ele tem que aproveitar a carcaça e encher ela o máximo que der para depois vender o boi. A pandemia tem gerado sentimentos ruins como incertezas, ansiedade e desmotivação. Com isso, manter as atividades e tarefas em dia não tem sido fácil. Elaborar metas pode ser o caminho. Você se lembra das metas que prometeu no início deste ano? Eu lembro de algumas promessas de viagens, de alguns passeios, de alguns planos para estudos, mas que não puderam ser concretizados. Certo, não. O vírus veio. Exatamente, e modificou ou postergou mais os planos que a gente tinha. Deu certo para cumprir as metas? Ah, não. Por quê? Ah, não, porque a gente depende muito dos governos, né? Os governos não estão fazendo nada. Engraçou tudo deu tudo errado. Nem sempre dá para se lembrar de tudo que foi dito na noite de Réveillon. E mesmo lembrando, pode ter quase certeza que nem todos os planos saíram do papel. Isabela se lembra de algumas metas. Ela consegue cumprir algumas. No início do ano eu tracei algumas metas, eu tinha determinado para minha vida ficar mais próxima de Deus. E eu consegui estar tendo essa proximidade com Deus, porém eu não deixei que a pandemia atrapalhasse. É muito comum as pessoas traçarem metas, principalmente para um ano que se inicia, ou então para uma segunda-feira que está ali, para outra segunda-feira, né? Isso é muito comum. As pessoas querem coisas diferentes, as pessoas querem melhorar, e principalmente quando a gente está falando de autocuidado. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente está se referindo, por exemplo, a uma visita mais regular ao médico, mais exames, um check-up geral, atividade física, uma rotina alimentar mais saudável, coisas do tipo, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, né, com a rotina, as pessoas acabam iniciando com gás total, as pessoas estão focadas e com o passar do tempo aquilo vai se perdendo, porque a rotina antiga, aquilo que você já era habituado a fazer há muitos e muitos anos, acaba voltando se você não tiver alguns cuidados. Para realizar um objetivo é necessário focar e criar estratégias para que o sonho não fique para amanhã. Se uma pessoa, naturalmente, sem pandemia, já tem dificuldade em manter novos hábitos, uma nova rotina, com essa situação pandêmica, essa dificuldade vai ser acentuada naturalmente. O grande problema é que deixar para depois pode gerar um acúmulo de tarefas. Saber organizá-las para colocar tudo em dia não é fácil. Para não se perder e surtar de vez, uma ajuda profissional pode ser fundamental.
Eu sempre anoto. Eu tenho um planner que todo domingo eu faço tudo que eu vou efetuar durante a semana. Eu anoto direitinho as coisas que eu vou fazer, os trabalhos que eu tenho que realizar, os versículos que eu já li, os versículos que eu tenho que estudar mais. Para a gente traçar metas, para a gente traçar novos planos para a nossa vida, é importante a gente se atentar a alguns detalhes. O primeiro deles, e na minha opinião talvez o mais importante, é você fazer uma autoavaliação. O que é prioridade para mim? Né? Cada um vai ter uma prioridade diferente. Talvez aquilo que é prioridade para mim não vai ser para você e tá tudo bem, né? Cada um na sua realidade. Então a primeira coisa é verificar o que é prioridade para você. A segunda coisa, e não menos importante, é verificar quais são as suas limitações. Aonde está o gap? Aonde está o gargalo? Aonde está o problema? Porque se eu estou em busca de um novo objetivo, de uma nova meta, isso diz para mim que aquelas antigas, algumas coisas que eu estava fazendo já há bastante tempo não estão sendo talvez funcionais. Então eu preciso primeiro reconhecer isso. Eu preciso talvez ir em busca de um autoconhecimento maior. No próximo bloco, escolas se preparam para a entrega de alimentos a famílias e Fundação Procurar-se passa por dificuldades e pede ajuda. Por causa da pandemia, as doações para a Fundação Procurar-se caíram. O local atende hoje 435 pacientes, mas para seguir com os atendimentos, eles precisam de ajuda. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. A última estimativa mundial apontou incidência de 1.800.000 novos casos. O Fernando faz parte desses números. Começou com a dor nas costas, depois eu perdi a visão do olho direito, onde a gente começou a investigar e descobriu que eu estava com câncer no pulmão. Hoje, com 51 anos, ele travou uma verdadeira luta pela vida. A minha luta está sendo, como diz, diária, né? A gente correndo atrás e fazendo o que é preciso, indo para Barretos. Tem mês que vai uma vez, tem mês que vai 4 vezes no mês, 5. Aí essa é a nossa luta, como diz, diária. Para auxiliar no tratamento, ele conta com a Fundação Procurar-se. Mas antes, assim como todos os pacientes do local, precisou passar por avaliação. Uma vez comprovado esse diagnóstico, ele faz o cadastro na fundação, que é realizado juntamente com o assistente social. A partir desse cadastro, é feita a avaliação pela equipe técnica, né, do contexto vivenciado por cada indivíduo, e assim colocado à disposição os auxílios que atendam às necessidades de cada um. A importância aqui é muito grande, porque é onde a ajuda vem, com o auxílio de combustível, com o auxílio de hospedagem lá, e isso ajuda muito a gente que tem que ir lá mais de uma vez por mês. De janeiro até agosto deste ano, a Procurar-se tem atendido 435 pacientes. No mesmo período do ano passado, eram 309, um aumento de 126 pacientes. Apesar do acréscimo de atendimento, as doações, por causa da pandemia, diminuíram cerca de 20%. A gente está tentando da melhor forma não afetar muitos pacientes, mas infelizmente a gente está tendo que diminuir, no caso dos auxílios, né, as receitas, a gente está passando a metade, né, da quantidade dos medicamentos, para a gente não deixar faltar, ajudar um pouquinho com cada paciente para não deixar faltar. Mesmo com a dificuldade, lembra do senhor Fernando? Ele quer se recuperar logo. Estava fazendo um tratamento antes, ele parou de fazer efeito, comecei a fazer outra químio, depois, agora já mudou de novo para comprimido e diz que esse é o ideal. Vamos esperar fazer o efeito dele. Se Deus quiser, logo recuperado. Se Deus quiser, recuperado. Mas para que ele possa concluir o atendimento, ainda faltam alguns procedimentos. E para que a Procurar-se possa ajudar ele e centenas de pacientes, a Fundação precisa da sua ajuda. Qualquer quantia pode ser depositada na conta do Banco do Brasil. A agência é 0190, dígito 2, conta corrente 12.848, dígito 1. Já na conta da Credicopa,
agência 4033, conta corrente 9084, dígito 0. Se preferir, pode ligar no telefone 34 3814 4545 ou mandar mensagem pelo WhatsApp, que é 34 99879 3232. E a gente faz o apelo para que as pessoas tenham essa consciência que, infelizmente, o câncer não para. A gente tem recebido pessoas novas na fundação, que recentemente receberam o diagnóstico. Tem as pessoas que já estão na fundação há vários anos, realizando o tratamento e que não podem parar. A gente tenta oferecer o que é necessário para que ele não desista do tratamento. Seja o transporte para ir até o local do tratamento oncológico, seja o apoio psicológico, o auxílio com os medicamentos, o auxílio inclusive alimentar, né? Seja um suplemento alimentar, seja a própria cesta básica. Então a gente faz esse apelo, né, para a sociedade, para os empresários, que venham conhecer o nosso trabalho, que seja 5, 10 reais, faz a diferença. Qualquer valor para nós é muito importante. Estados, municípios e o Distrito Federal podem repassar gêneros alimentícios adquiridos com recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos estudantes das redes públicas de ensino. Em Patos de Minas, algumas escolas receberam o repasse e farão a entrega amanhã. Aproximadamente 14 mil alunos compõem a rede pública de ensino de Patos de Minas. Grande parte desses alunos receberão kits da alimentação escolar. Na Escola Estadual Cônego Getúlio, 493 famílias serão beneficiadas pelo programa. Diante do primeiro momento, alguns podem pensar que é pouco, mas para muitos isso vai ter um significado muito grande na mesa dos nossos alunos. Segundo o superintendente regional de ensino, Carlos Coimbra, apesar da pouca quantidade, o programa beneficiará principalmente as famílias mais necessitadas. É uma verba do governo federal, do FNDE, que vem para as escolas, e o governo estadual pediu que as escolas fizessem o kit que entregasse a todos os estudantes da escola. Só porque é um valor bem abaixo, porque o valor do FNDE em 3 parcelas, que veio da primeira vez, 3 parcelas, dá R$ 21,80. É um valor irrisório, né, bem pequeno. Mas as escolas entraram em contato com as famílias, e aquelas famílias que às vezes não precisam ou que não queiram, que queira repassar para as outras que têm mais necessidade, a escola foi se adaptando e com isso fez um kit às vezes melhor. Cada escola tem seu cronograma, por isso os pais e responsáveis devem se atentar ao que é divulgado por cada uma. O diretor da escola está entrando em contato com as famílias, né, fez um cronograma já por turmas, para não dar aglomeração, mas é importante também que a família ligue e procure, né, e até se manifeste se ele tem interesse ou não, que a escola possa, né, tá organizando esse kit da melhor maneira. Para evitar aglomerações, Valderli criou uma lista e marcou até horário específico para cada família comparecer ao local. Nós teremos uma escala de quinta, sexta e segunda-feira, de 7 da manhã até as 20 horas para a entrega desses kits. Está sendo postado em cada grupo do WhatsApp de todos os pais da Escola Cônego Getúlio, onde os mesmos deverão vir retirar. E tomando todo o cuidado necessário. Uso da máscara, nós estamos pedindo que venha apenas um responsável por criança e ao chegar na escola terá alguém que estará controlando a entrada para que não haja aglomeração. Ainda segundo a diretora, a expectativa é que mais alimentos possam ser repassados às famílias. Os kits que, porventura, muitos pais colocaram o não interesse em buscá-lo, eles serão organizados para um próximo segundo kit, assim que a Secretaria de Estado de Educação fizer a autorização dos mesmos. A Avenida Marabá e outros pontos semelhantes na cidade são utilizados com frequência por moradores como local de caminhada. Entretanto, não há marcações na pista e o fluxo de veículos é grande, o que pode apresentar riscos para essas pessoas. Com a pandemia do novo coronavírus e o longo tempo sem a abertura das academias, muitas pessoas optaram por espaços ao ar livre para praticar atividades físicas. Uma das opções tem sido o trecho em obras da Avenida Marabá. Aos fins de tarde, por exemplo, o fluxo de pedestres e ciclistas na via é mais intenso, mas de acordo com o capitão Saraiva, essa não é uma boa escolha para quem quer praticar atividade física.
questão do local inapropriado para poder fazer prática esportiva, caminhada, por quê? A gente percebe que a via está em obra, está em manutenção, então não tem uma sinalização viária adequada, tanto para o motorista como para os pedestres que estão transitando ali. Então o risco de acidente ele acaba potencializando muito. Estar atento ao tipo de vestimenta também é importante. Um local onde os veículos não passem próximos, onde os pedestres possam ser vistos, ou seja, utilizar uma vestimenta que possibilita essa pessoa ser vista, né? Principalmente no período noturno, que a gente vê também o movimento no final de tarde, início de noite, a situação do lusco-fusco, às vezes o veículo está transitando, acaba nem vendo esse pedestre e acaba potencializando essa possibilidade de ter um acidente, né? Um acidente grave envolvendo aí os veículos e os pedestres que estão transitando ali na Avenida Marabá. Outro risco é a escolha do horário. Para os motoristas, por exemplo, alguns horários são mais perigosos que outros, por questão de visibilidade. Optar por horários mais adequados e com menor movimento é uma das recomendações da PM, além de evitar também as aglomerações. Então a gente aconselha realmente a procurar um local mais próximo da sua residência, se queira fazer uma atividade, procure um local com menos movimento de veículo, próximo à sua residência para fazer essa caminhada. Locais públicos também, como a própria Lagoa Grande, aqui onde nós estamos, obedecendo a distância mínima entre cada pessoa, a utilização de máscaras também tem que ser observada. E fazendo isso a gente acredita que acaba diminuindo muito o risco de acidentes aí envolvendo pedestres, como pode acontecer ali, como todo mundo está vendo aí essa grande aglomeração na Avenida Marabá atualmente. Na sequência, tem a análise da notícia aqui no NTV News. A gente fala sobre os dados do coronavírus em Patos de Minas. Agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Quem fala comigo hoje e comenta as principais notícias de Patos de Minas e região é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Que acompanha a programação da NTV agora com o NTV News, a gente chega mais uma vez aqui na tela da NTV para conversar sobre algumas questões nesta quarta-feira, não é, Jéssica? Justamente. Hoje a gente tem muitos assuntos aqui para comentar. A gente volta a falar sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. E vamos começar pelos dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Primeiro vamos comparar, né, a questão dos novos casos, o painel do Covid-19. É a nossa primeira tela. Ludmila, hoje nesses dados a gente trouxe o comparativo que foi apresentado no painel coronavírus, né, que está no site da Prefeitura, na aba da Saúde, e ele é atualizado com os dados de Patos de Minas. Então, em relação a ontem, os casos tratados ontem eram 1.485, hoje 1.583. Os recuperando, né, 229, hoje são 175. Os óbitos permanecem em 40. Total de casos, o que chamou a atenção é que pelo painel a gente teve apenas um caso a mais de ontem para hoje. E os pacientes internados, aí a gente teve um aumento nos pacientes, né, que estão em leitos clínicos. Ontem eram 13 em leitos clínicos, hoje são 19. E em UTI permanece em 11. 11 pacientes estão internados em leitos de UTI aqui em Patos de Minas. Como a gente já havia falado, né, ao longo da semana, a gente tem um pouquinho de dificuldade de analisar esses dados, até porque são dois boletins diferentes e às vezes eles apresentam, né, números que divergem, né? Então, esses são os números relativos ao painel coronavírus. O que a gente percebe aí, Jéssica, essa é uma das formas de divulgação pela Prefeitura, que segundo nos disseram a assessoria essa semana, esse painel coronavírus, que está hospedado lá no site da Prefeitura, ele é atualizado com mais constância ou com mais velocidade do que um painel simplificado que é divulgado para a imprensa e também no próprio site. Mas o que a gente percebe aí com relação aos dados da Covid-19 em Patos de Minas é uma queda com relação a esses números apresentados. Na segunda-feira, a gente teve lá mais de 60 confirmações, ontem nenhum caso confirmado e de terça para quarta-feira apenas um
novo caso, apenas um novo registro em Patos de Minas, e a gente coloca foco nessa questão aí. Entretanto, na outra questão que é importante, quando se analisa o comportamento ou a situação do coronavírus em cada município, é com relação às internações. E aí nós tivemos aumento de pacientes internados em leitos clínicos. Essa soma aí se refere a pacientes confirmados com a doença e também suspeitos da Covid-19. Nessa outra tela, a gente apresentou os dados, né, informados pela assessoria de comunicação em outros canais também da Prefeitura, que também é um boletim informativo sobre o coronavírus aqui em Patos de Minas. E esses dados apresentam, então, o geral dos casos, dos novos casos, das pessoas que estão internadas, dos casos confirmados, recuperando, os óbitos e também a ocupação. Na outra tela, Luiz, por favor, a gente tem o comparativo da ocupação hospitalar, né? E é isso que você estava falando, né, Ludmila? O quanto esses dados são importantes para a gente ter um comparativo, né? São várias questões que a gente leva em consideração para tratar que estamos efetivamente num movimento de declínio, de queda com relação à Covid, seja com relação a novas infecções, seja também com relação à hospitalização. Só que nesse quadro aí, me deixa com certeza os telespectadores confusos, porque a gente percebe que temos um aumento de pacientes internados, comparada só essa tela, que é esse dado que é divulgado pela Prefeitura de Patos de Minas. Olha só, ontem 24 pessoas internadas, entre suspeitas e confirmadas com a Covid-19, todas essas pessoas de Patos de Minas. Hoje nós temos 49 e tem uma informação nova aí, entre parênteses, no dia de hoje, que é hospital público e privado. E a gente não sabe, nessa primeira tela, se também era levado em conta as vagas hospitalares de hospitais privados e também, por enquanto, do único hospital público que oferece vagas de UTI em Patos de Minas, que é o HRAD. Mas olha só a diferença, o crescimento exponencial com relação ao dia de ontem, e tanto em leitos clínicos, e muitos em leitos clínicos, quanto em leitos de UTI. Esse número, por exemplo, Jéssica, quando a gente leva para aquele primeiro painel lá do painel coronavírus do site, há uma divergência e uma situação diferente. Mas olha só, quando a gente analisa a taxa, o percentual de ocupação, a gente percebe lotação para leitos de UTI com relação à disponibilização de vagas em hospitais públicos e privados. A taxa de ocupação de leitos clínicos quase 43%, de UTI 100% na data de ontem. E transpondo para a data de hoje, mesmo com um aumento, nós tivemos uma diminuição no percentual de ocupação de leitos de UTI em hospital público, ou seja, no Hospital Regional Antônio Dias, e com relação aos leitos de UTI aí somados, leitos privados e público para tratamento da Covid-19, 100% de ocupação, e leitos clínicos mais de 49%. A única explicação, e é o que a gente buscou uma resposta com a Prefeitura, Jéssica, você pode atualizar, você que estava na busca dessa questão aí, se tivemos aumento de casos e uma baixa nesse percentual, só podem ter aumentadas as vagas de leitos de UTI em hospitais particulares, porque a gente tem uma informação diferente com relação ao hospital de campanha. Mas esse dado foi confirmado pelo nosso jornalismo? Daqui a pouquinho eu tenho essa informação, esse dado foi solicitado, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto para a gente entender, né, tentar entender o que é que aconteceu com esses números. Pois é, o fato é que ainda tem essa dúvida, tem essa confusão, 2 boletins, 2 números, e falta aí talvez especificar melhor para a gente entender toda essa situação, mas com relação, se a gente puxar lá ao total de casos
confirmados de um dia para o outro, em 24 horas, a gente teve uma queda brusca e repentina em Patos de Minas, segundo a Prefeitura de Patos de Minas. Pois é, esse assunto, inclusive, a nossa equipe levou, né, até o secretário de Saúde de Patos de Minas, questionando o porquê dessas divergências, por que esses sistemas estavam tão confusos, né, de serem interpretados. A gente, então, tem a resposta do secretário de Saúde, olha só. Nos últimos dias, a Prefeitura tem apresentado divergências quanto ao número da Covid em Patos de Minas. A assessoria chegava a informar em um boletim, enquanto no painel se mostravam outros números. Como explicar essa diferença para a população? Olha, muitas vezes há uma divergência entre os números apresentados pelo município e os números apresentados pelo Estado. Há aí uma diferença de tempo, enquanto que muitas vezes o município consegue apurar os resultados do exame mais rápido e lançar, né, no seu painel de divulgação, enquanto que às vezes o Estado demora mais, né? Mas acredito que a partir de então, que já estamos iniciando com a realização de exames aqui no laboratório da UFO em Patos de Minas, através de um convênio entre o município de Patos e a Universidade Federal de Uberlândia, nós teremos então os exames RT, o SUAB e PCR realizado em até 48 horas. Com isso, nós vamos ter resultados mais rápidos e que vai nos possibilitar, inclusive, maior eficiência na divulgação desses resultados. Doutor, mas a divergência desses números estaria acontecendo dentro da própria Prefeitura. No painel da Prefeitura se mostravam alguns números e a assessoria chegava a informar outros números em uma arte montada por eles. O senhor chegou a ter conhecimento desse fato? Bom, isso pode ter ocorrido, obviamente, por algum erro, alguma falha humana, né? Porque os números não falham. A partir do momento que a gente recebe esses números, a Secretaria disponibiliza esses números da forma mais real possível. Então, pode ser que tenha ocorrido algum erro. A partir desse erro, alguma medida será tomada? Claro. Eu vou reunir com o pessoal para que isso não ocorra mais. De volta, Ludmila, questionamos então a assessoria de comunicação da Prefeitura também sobre esses dados, inclusive sobre esses dados que nós acabamos de mostrar da ocupação dos leitos, e a resposta foi que alguns hospitais não atualizaram, porque são os próprios hospitais que alimentam esses sites, e que por isso o boletim foi fechado com o número que ainda não está atualizado em relação às internações. Segundo a assessoria, os dados serão atualizados logo mais, e assim a gente vai ter realmente um número real, né, que apresenta a situação das internações em Patos de Minas. Isso significa, Jéssica, que nenhum boletim, nem no outro, a gente tem esse dado concreto? Segundo a assessoria, não. São os próprios hospitais, então, que alimentam esse sistema e que no momento do fechamento desse boletim, o hospital provavelmente não havia lançado esses dados e que por isso o boletim foi encerrado dessa maneira. Aquele boletim simplificado, mas com relação a esse do painel coronavírus, continua sendo alimentado. Por isso que a gente tem hoje, mais uma vez, essa divergência de dados. Justamente. Mas com relação ao percentual, já que esse boletim, então, ele é flexível e sujeito a mudanças constantes, então aquela informação do percentual está errada. Pelo que se entende, foi isso que deu para entender. Mas, assim, é uma informação que a gente não consegue, né, acompanhar. Até porque se os hospitais alimentam, era para o dado ser retirado da própria plataforma para ser informado, né? Fato é que fica confuso. Esse sistema está aberto à população para consulta, seja onde for. E aí tem acesso a esses números e aí basta uma conta simples de matemática para perceber que não fecha, que há uma discrepância enorme, e aí a gente vê lá uma ocupação menor de leitos de UTI quando a gente tem mais pessoas internadas. Só há uma justificativa, como eu falei, se houver realmente aumento de leitos de UTI, e essa informação, e portanto, pelo que você traz, não foi confirmada, e mais uma vez gera toda essa confusão com relação a esses dados, a essas divergências, mas a gente espera que essa solução ou essa questão seja sanada, como bem disse o secretário, até mesmo para a gente ter mais clareza, é só isso que a gente quer, clareza nos dados para entender em que momento da pandemia Patos de Minas está, se é
está em ascensão ou não, se podemos ficar mais tranquilos ou não, só isso que a gente quer, clareza e informação. Vamos para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a ativação de leitos de UTI em Patos de Minas e mais algumas outras informações sobre o enfrentamento à pandemia na cidade. Finalmente, os leitos de UTI do Hospital de Campanha serão ativados. Foram vários impasses até a finalização. O último foi a colocação do ar-condicionado na área. Foram várias promessas. Os nossos leitos de UTI do Hospital de Campanha estão prontos, inclusive a nossa equipe já recebeu o treinamento, falta apenas concluir o nosso quadro de recursos humanos e estamos aguardando a habilitação desses leitos de UTI junto à Secretaria de Estado de Saúde para que possamos iniciar também atendimento de UTI. Primeiro faltava a contratação de profissionais, mas segundo o diretor-geral do Hospital de Campanha, o problema já foi resolvido. Serão aproximadamente 55 profissionais, divididos em plantões que atuarão no local, sendo eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Essa semana nós finalizamos o processo de contratação de equipe. A UTI ela compõe 9 leitos e a gente tem uma legislação própria que determina inclusive essa quantidade profissional. Mas no total dá aí aproximadamente 55, 60 funcionários que vão permear entre os plantões. Depois, faltava a instalação de ar-condicionado. O projeto para o local mostra a necessidade de 4. Estes começaram a ser instalados nesta quarta-feira. Houve uma demora porque, como a gente adquire tudo através de um procedimento totalmente regular, conforme determina a lei, nós tivemos um problema que foi que a empresa que ganhou a licitação para fornecimento dos ares condicionados para o Hospital de Campanha de Goiânia. E ocorreu um atraso aí de mais de 10 dias para a instalação desses ares condicionados aqui no Hospital de Campanha. A promessa agora é de que os 9 leitos de UTI comecem a funcionar nesta quinta-feira. Nós tivemos um atraso, né? A gente estava programado para abertura na semana passada e, na verdade, hoje, terminando a instalação do ar-condicionado, a previsão é de que amanhã à tarde a gente já começa a receber pacientes para terapia intensiva. Nossa expectativa é que amanhã mesmo a gente coloque esses leitos à disposição da população e esperamos que eles nem venham ser utilizados, porque melhor do que ter leito de UTI é não necessitar da internação em UTI. Além disso, o Hospital de Campanha recebeu 10 novos respiradores que já foram doados pelo Ministério da Saúde. E a novela de respiradores em Patos de Minas irá começar mais uma vez. Isso porque, apesar da chegada, eles não devem ser ativados tão cedo. Esses respiradores serão instalados tão logo o Ministério da Saúde nos libere, porque eles chegaram, nós não podemos ainda instalar sem ter autorização do Ministério da Saúde, sob pena de perdermos a garantia. Então nós necessitamos dessa autorização, que eles nos enviem um técnico do fabricante para a montagem ou que nos autorize a montagem desses respiradores. Eles já estão inclusive aqui no Hospital de Campanha. Então, Ludmila, há muito a gente vem falando sobre esses respiradores, sobre os leitos de UTI no Hospital de Campanha e a promessa agora é amanhã. Parece que está a um passo, mas ainda dá aquela sensação de que será que vai, né? Jéssica, agora vai. Depois de tantos prazos estipulados, de tantos adiamentos, se a gente parar para fazer as contas, no mês de março ficou definido pelo Hospital de Campanha, no dia 11 de abril começou a montagem do mesmo e agora quase 5 meses se passaram e desde o início da pandemia, Patos de Minas vai, portanto, ganhar mais leitos de UTI, porque lá atrás, no início da pandemia, foram disponibilizados 10 leitos de UTI públicos no HRAD e depois disso mais nenhum. O Estado prometeu que o HRAD receberia mais leitos de UTI e enquanto esse dilema não foi resolvido, porque continua, o HRAD não recebeu mais nenhum leito de UTI, cidades da região foram autorizadas a abrir esses leitos de UTI, como, por exemplo, a vizinha
São Gotardo, Unai, para desafogar o sistema público de Patos de Minas, que nesse momento, mesmo com menos cidades demandando os serviços hospitalares da cidade, a gente percebe índices preocupantes com relação à ocupação hospitalar. Mesmo que ainda confusa, a gente mostrou no bloco anterior, não sabemos exatamente quantas pessoas estão internadas na cidade, mas a gente sabe que houve um crescimento comparado aos números fornecidos pela prefeitura, e essa questão toda deixa o sistema de saúde em constante sistema de alarme, porque a capacidade está no limite e há muito tempo. Então, quando se inaugura ou entrega esses demandados, esses esperados leitos de UTI, o sistema de saúde dá uma respirada nessa sobrecarga que vem sendo cobrada há vários meses aí. Então, quase 5 meses depois, o hospital de campanha, portanto, promete, o secretário de saúde, o coordenador, promete, portanto, o funcionamento desses leitos para amanhã, que para muita gente é um alívio e uma resposta para tamanha agonia e angústia como vivemos aí nesses últimos meses, viu, Jéssica? Agora, abre-se outra questão, outro dilema, que é com relação a esses respiradores, e aí fica aquela história, né? Chega respirador e fica na gaveta, fica no armário, esperando o quê? Mais o quê? Olha, tem hora que é difícil, não desce, sabe? Fica engasgado essa situação burocrática, sistemática, lenta, quando o que a gente paga, o nosso preço com relação a isso tudo, a tanta demora, descaso, sei lá de quem, como e por quê, mas a gente paga com vida, isso que é triste. Tomara que essa história não se repita, né, com esses novos equipamentos, né, que esses meses não passem dessa maneira e eles não sejam, então, utilizados da maneira correta. Além disso, deve começar a funcionar também, nesta semana, o Centro de Reabilitação de Pacientes com Covid-19 aqui em Patos. Essa estrutura deve ser montada dentro do hospital de campanha. A gente mostra agora. Os trabalhos no Centro de Reabilitação de Pacientes com Coronavírus devem acontecer nesta semana. Segundo o secretário de Saúde de Patos de Minas, equipamentos já começaram a ser adquiridos. Essa semana ainda já estamos providenciando equipamentos como bicicletas, esteiras, inclusive jogos interativos para que a pessoa, através desses jogos que são estimulantes, possam iniciar a sua recuperação física e cardiovascular. A ideia é que o centro funcione dentro do hospital de campanha. Considerando-se que a pessoa que é internada em UTI e que é entubada, ela necessita de uma reabilitação fisioterápica, né, já de imediato. E nós estamos montando uma estrutura aqui no nosso hospital de campanha para que, aqui mesmo antes de sair do hospital de campanha, enquanto ainda internada, a pessoa já inicia essa reabilitação, para que possa, ao sair daqui, ter a sua vida mais normal possível. A gente espera, né, Ludmila, então, que esse centro, né, seja realmente instalado aqui e que os pacientes tenham mais qualidade, né, já que essa doença é uma doença nova, que a gente não consegue entender muito bem quais são as sequelas, como que é a recuperação. Então, é mais uma novidade que tem a agregar nesse caso. Eu só fico pensando por que demorou tanto para que fosse instalado esse centro tão necessário para a recuperação dos doentes. Por que esperar? Para que tanta demora para socorrer, para reabilitar, para devolver a saúde dessas pessoas o mais rápido possível, até mesmo porque a Covid-19, a recuperação dessa doença, sobretudo, ela é muito solitária, além de extremamente dolorosa para algumas pessoas também. Mas em meio a tanta confusão, novas divergências com relação a números, alívio com relação a novos leitos de UTI em Patos de Minas e também essa boa notícia aí para acelerar
a recuperação dos doentes e a gente espera que tenha uma resposta rápida para quem for utilizar esse serviço. Ludmila, uma outra informação que foi inclusive conferida, né, pela nossa produção junto ao secretário de Saúde de Patos de Minas é que uma criança de Patos de Minas apresentou sintomas da síndrome inflamatória pediátrica associada à Covid-19. Segundo o secretário de Patos de Minas, essa criança realizou alguns exames e aguarda os resultados. As crianças diagnosticadas com a SIMP podem evoluir de forma grave com insuficiência respiratória, doença renal aguda, insuficiência cardíaca aguda e também apresentar sintomas semelhantes à doença de Kawasaki, como febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema de pés e mãos. São praticamente, Ludmila, 10 crianças no estado que apresentaram sintomas, né, dessa doença e que estão passando por exames para diagnosticar se realmente deram positivo ou não. Em Patos de Minas, uma criança, então, aguarda o resultado de exames. A gente tem algumas confirmações no país com evolução de morte, mas a gente espera que essa criança de Patos do estado, outras crianças diagnosticadas no Brasil recebam um tratamento rápido para mais esse dilema em meio a tudo isso que estamos vivendo. Aos poucos, Ludmila, a gente começa, né, a voltar um pouquinho à rotina, a voltar ao normal do que era antes. É claro que é um novo normal, com diferenças, com restrições, mas é assunto do nosso dia a dia. E a gente vive se perguntando quando é que as aulas vão voltar, né, as aulas presenciais. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais emitiu um documento, né, ao governo federal questionando sobre isso. Veja só. Quando é que as aulas de modo presencial vão ser retomadas? Essa é a pergunta feita pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, após ter solicitado ao Comitê Executivo de Combate à Covid-19 a inserção de serviços de ensino no Minas Consciente. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais foi recebido pelo governo do Estado e teve a oportunidade de levar a nossa preocupação com a falta de sinalização por parte do governo com uma possível data para a retomada das aulas presenciais. Nós não queremos com isso uma retomada a qualquer custo e nem forçar o retorno das aulas presenciais. O que nós estamos solicitando é uma previsão de uma data para que as escolas possam se organizar e as famílias também possam se organizar tendo um calendário nas mãos. Em resposta, o governo informou que somente os estudos poderão dizer em qual nível do programa de retomada da atividade econômica as instituições poderão participar. O protocolo foi depositado, esse grupo inclusive esteve também na Secretaria de Estado de Saúde, foi recebido por nós e ontem, na data de ontem, esteve com o grupo executivo e esse documento está sendo analisado. É necessário que se observem vários critérios científicos, técnicos, para que se possa dar uma resposta segura. E o governo segue avaliando, está pautado, como dissemos, já havíamos recebido esse grupo, e é importante ressaltar que também a Secretaria de Estado de Educação vem trabalhando em um protocolo, acompanhado aí das orientações da Secretaria de Estado de Saúde, para que se possa dar uma resposta a esse segmento e sempre dialogando como fizemos em relação a outros segmentos. O retorno deste documento, nós esperamos que possamos dar esse retorno rapidamente, no entanto, é necessário que se faça a avaliação baseada em critérios científicos e técnicos e sempre levando em consideração sobre a possibilidade de consequências quanto ao retorno deste segmento. De acordo com o gestor, a questão precisa ser bem avaliada, porque a definição envolverá, em parte, crianças. Os riscos são levados em consideração para a resposta que vier do Comitê Extraordinário, já que, pelo menos em parte, isso se referirá a crianças, um grupo que é
de maior dificuldade, digamos assim, para adaptação a esses protocolos, e essas crianças retornam para as casas junto de seus pais e eventualmente de seus avós. Então isso é relevante para a tomada de decisão e isso é objeto também de atenção por parte dos grupos do COS, do grupo executivo e do próprio comitê extraordinário para que se tome a decisão, sendo um ponto importante para essa decisão a que nós estamos nos referindo. O questionamento do Cinep cobra um posicionamento do governo, não para a retomada imediata, mas para que um planejamento adequado possa ser feito junto aos pais e às instituições. A importância que nós achamos de incluir a educação no programa Minas Consciente é que o programa ele foi reformulado, e quando ele foi reformulado para 3 ondas apenas, né, vermelha, amarela e verde, as atividades listadas dentro do plano não contempla a educação ficou apartada dentro do plano. Então, é necessário que a educação esteja dentro do plano. Por exemplo, a questão de hotéis, de academias, elas estão listadas dentro do plano do Minas Consciente e a educação ficou fora. A vantagem da gente colocar a educação dentro do Minas Consciente é que a onda é que vai nos direcionar a uma possível reabertura com uma previsibilidade mais consistente. Então, Ludmila, percebe-se uma dose de cuidado de ambos os lados, né? De um lado, o governo, que tem precaução na hora de colocar as instituições, as escolas de volta, né, no plano Minas Consciente. De volta não, incluir as escolas no programa Minas Consciente para retomada. E do outro lado, as instituições que pedem que um planejamento seja feito. E o pedido faz todo sentido, afinal de contas, planejar essa volta junto aos pais é fundamental para que tudo ocorra da maneira mais segura possível. Até mesmo porque nada vai acontecer do dia para a noite. Vai precisar de um esforço coletivo para que essa volta aconteça e de forma segura. Mas vamos lá, Jéssica, quando a Zuleika, representando o Cinep, fala com relação à inclusão das escolas do Minas Consciente, e o Marcelo Cabral, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas, sempre muito cauteloso e muito político e polido com as respostas. E aí a gente não tem uma definição, até mesmo porque é muito difícil nesse quadro fazer algum apontamento, mas é preciso sinalizar alguma coisa até para poder todos esses membros da educação se mobilizarem para criarem estratégias e mesmo segui-las. Mas o que a gente percebe, Jéssica, é que o Plano Minas Consciente foi concebido para organizar as atividades econômicas. E aí, quando se fala de atividade escolar privada, entra também para a questão econômica, porque é de uma empresa que estamos tratando, não necessariamente escolas públicas, mas quando for fazer esse movimento com relação à volta, todas deverão ser incluídas nessa sistemática que será elaborada pelo governo e que aí caberá aos municípios seguirem também com relação às aulas municipais. Então, com relação ao Minas Consciente, acaba gerando essa confusão. A gente inclui ou é uma questão à parte que devemos tratar junto com a Secretaria de Educação para elaborarmos, junto com os outros órgãos, uma melhor medida? Será que é o Minas Consciente mesmo que deve tratar a questão educacional? Porque são muitas questões, muitos problemas, como o número de alunos em sala de aula, como é que vai ser a convivência desses estudantes em espaços únicos e outras questões mais. Então, são muitas dúvidas para serem respondidas. Fato é que outros estados, como São Paulo, o próprio Distrito Federal, já sinalizaram com relação à volta às aulas. Ontem a gente teve uma decisão, inclusive, sobre a volta às aulas no Distrito Federal, que foi um movimento decidido na Justiça. As aulas do Ensino Fundamental 1 começam agora em setembro, no dia 21 de setembro, e para o restante começa no mês
de outubro, 19 de outubro é a data correta. E esse prazo, quando se coloca essas datas, Jéssica, pessoal de casa, fica mais fácil para que haja esse planejamento. Porque sabemos que tomar medidas do dia para a noite fica extremamente complicado e até pode ocorrer prejuízos também. Já não basta os prejuízos acadêmicos na formação intelectual desses alunos, porque a gente sabe que serão inúmeras. Ludmila, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo hoje no Análise da Notícia. A gente volta a conversar amanhã na edição às 19 horas. Voltamos sim, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada a você de casa que acompanhou a edição dessa quarta-feira do NTV News. Mais informações você confere também pelo portal Pato Já. Acesse. Eu volto amanhã às 19 horas e te espero. Boa noite.